Uma boa noite a todos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima nesta noite. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais uns momentos de reflexões, também para recebermos as boas vibrações que vão nos equilibrar em nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós vamos dar início à nossa reunião, ouvindo a leitura da nossa página de preparação, que será feita pela nossa irmã Maria Luísa, uma jovem aqui do grupo de estudos da casa, tá bom? Em seguida faremos a nossa prece. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Marcos 8,36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem. Significa isso que o homem se demora na Terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Bem, meus irmãos, convidamos a todos para que possamos unir os nossos pensamentos em oração. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome e desde já queremos agradecer por essa oportunidade, por termos concluído as nossas tarefas do dia para que pudéssemos estar aqui neste ambiente de paz, de tranquilidade. E assim, mestre amigo, também te pedimos que abençoe os nossos propósitos aqui nesta noite, que possa amparar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que neste momento se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram ainda nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, que cada um, Senhor, possa receber o amparo necessário para prosseguir em sua jornada. E assim, mestre amigo, te pedimos também o amparo e a proteção necessária a todos os trabalhadores do bem, aos trabalhadores da casa de Isaac Lima, aos nossos irmãos que neste momento encontram-se aguardando para fazer a aplicação do passe à distância, que cada um possa dar o melhor para que cada irmã que aqui estiver, possa receber sempre o alívio necessário que aqui veio buscar. Estamos, Senhor, sempre confiantes na Sua misericórdia e no Seu amparo. Pedimos também o amparo e a proteção à nossa irmã Vânia, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que a mensagem possa chegar até nós, nos ajudando, nos esclarecendo em nosso dia a dia.
E assim, mestre, companheiro, amigo, com a sua permissão, que possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é Emprego da Fortuna. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 11 e 13. E o expositor é a nossa irmã Vânia Hungria. Então, bom estudo a todos, fiquem em paz. Olá, meus irmãos. O nosso estudo de hoje tem como base do Evangelho 3 itens, o 11, o 12 e o 13 do capítulo 16, que são assinados por Cheverus, que foi um cardeal francês, um espírito protetor e Fénelon. E o item 11 começa assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aqui Mamon significa dinheiro, posses, é tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui além do seu corpo físico e da sua alma, que é o que de verdade nós possuímos, né? E o nosso texto continua assim: se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizestes servir senão a tua satisfação pessoal. E aqui há uma cobrança do Espírito para nos lembrar do que nós fizemos com todas as riquezas que nós recebemos ao voltar para o corpo. Porque quando nós voltamos, quando nós reencarnamos, nós de verdade recebemos uma enorme quantidade de bens e riquezas que nós devemos utilizar da melhor forma possível, principalmente a fim de sairmos desta experiência que nós ingressamos com a reencarnação, com as aquisições que aqui viemos adquirir, com o que nós de verdade viemos aqui buscar. Pode até parecer muito estranho dizer que nós recebemos uma enorme quantidade de bens, de riquezas, quando retornamos, e nós pensamos assim: poxa, mas eu nasci pobre, nasci numa família de trabalhadores, de operários, desde a minha bisavó ninguém tem dinheiro na minha família, ou até eu consegui estudar, mas eu tenho um monte de familiares que não tiveram essa mesma oportunidade, que não conseguiram chegar um pouquinho mais longe. Mas nós temos sim, nós somos muito agraciados. É só a gente olhar em volta, porque nós não temos ainda uma visão ampliada a respeito de riqueza e de posses, porque a nação que nos recebe já é uma dádiva. A cultura que nós temos que aprender, que vivenciar, nos traz uma riqueza imensa cultural, uma diversidade, porque nós renascemos em diversos países, em diversas culturas ao longo da existência que nós temos como espíritos, que nós não lembramos. Então, cada nação em que nós ingressamos ou reingressamos numa época diferente é uma oportunidade, ela vem cheia de oportunidades de aprendizado, de vivências enriquecedoras para o nosso espírito. A família que nos recebe, a condição social em que somos colocados ao nascer, a condição de saúde que nós trazemos,
a capacidade intelectiva de entendimento das coisas, de visão de mundo que nós já adquirimos até aqui, o acesso à alimentação, à água. Pode parecer pouco, mas é muita coisa se nós olharmos em volta, quando tantos não têm. O acesso ao progresso tecnológico, a religião ou não, que nós podemos também não ter religião, também já é uma vivência diferenciada. Se em outra vida nós tivemos uma religião, se nós fomos muito religiosos e agora nós nascemos numa família que não preza pela religião, tudo isso são riquezas. Quando nós pensamos em riqueza, nós pensamos em posse de coisas materiais e de dinheiro somente. Mas nos é dado um monte de coisas que nós não conseguimos nem mensurar o valor, porque nós temos. Nós só conseguimos fazer essa avaliação de valor quando nós perdemos. Então, a fortuna, as facilidades e confortos, a escolaridade que recebemos, o aprendizado das artes, da ciência, pode nos parecer pouco e corriqueiro, mas tudo é instrumento para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento moral e enquanto espíritos. E tudo isso que eu citei parece ser muito bonito, né? Tudo muito perfeito, a família, a saúde, o corpo que recebemos, mas nem sempre vem tudo lindo assim. Nem sempre a família é harmônica, nem sempre a família é aquela que nos ama ou que nós amamos, é composta por pessoas que nós admiramos, mas sempre é a que nós necessitamos, é o instrumento que nos cabe neste momento para o nosso reajuste, para o nosso melhoramento. O corpo que nem sempre é belo, é bem feito, é harmônico, funciona bem, é saudável, é aquele que nós necessitamos para nos reorganizar, não só organicamente, como organizar o nosso perispírito, como trabalhar em nós, muitas vezes a humildade, a bondade, o entendimento, a paciência, a perseverança naquilo que nós desejamos. Quantas vezes nós vemos aí pessoas que nasceram com o corpo frágil, debilitado, assim, aparentemente sem a menor condição de independência e fazem coisas extraordinárias. Pessoas que nascem sem os braços e dirigem, cortam cabelo, costuram, fazem todo o trabalho de uma casa, criam seus filhos, trabalham fora, enquanto que nós que temos 2 braços, 2 pernas, tudo funcionando, negligenciamos um monte de tarefas que nós achamos que não damos conta, que não conseguiremos fazer. Então, cada um recebe aquele instrumento, aqueles bens, aquelas riquezas, porque tudo isso é riqueza. Tudo isso são bens que nós recebemos para dar conta. E aqui, quando ele diz que não podemos servir a Deus e a Mamon, e se refere especificamente ao dinheiro e ao poder que vem, às riquezas do dinheiro, ele está dizendo da nossa responsabilidade diante da sociedade. E eu estou chamando atenção para esses outros tipos de riqueza, de bens que nós recebemos, além de ter como riqueza no corpo físico o dinheiro, as posses materiais, porque esse texto inteiro fala disso, dessa responsabilidade que nós temos com tudo que nós recebemos e que diante de tudo, de todas as possibilidades e mesmo das impossibilidades que nos cercam, há o nosso livre-arbítrio em escolhermos o caminho que queremos seguir. E a escolha
de como usarmos os bens e as riquezas ao nosso alcance. No nosso item 12, que é assinado por um espírito protetor, ele nos diz que, considerando a brevidade da vida física, do tempo que passamos aqui encarnados, que ele fica impressionado por nossa incessante preocupação pelo bem-estar material, somente pelo bem-estar material, que sendo para nós o mais importante objetivo da nossa vida. Nós conseguirmos dinheiro e bens materiais, ao passo que pouco ou quase nada de nosso tempo na Terra é investido no nosso aperfeiçoamento moral, que ao contrário dos bens materiais, é isso que nos será contado na eternidade, é isso que nós vamos levar conosco, na verdade. É quem nós seremos daqui a pouco, daqui a 1, 2, 3, 4, 10 encarnações. São esses bens morais que nós adquirirmos, que nós formos adquirindo, é que vai nos formando. E nós nos preocupamos com os bens materiais que ficarão por aqui. E ele continua nos chamando a atenção para o tempo que nós dedicamos ao dinheiro e à aquisição de posses, como se fossem uma questão de mais alto interesse para a humanidade, quando, na verdade, a questão de mais alto interesse para a humanidade é a nossa própria transformação, é a nossa moralidade, é o nosso entendimento do conceito básico que Jesus traz para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é nos respeitarmos, nos amarmos e amarmos ao nosso próximo. Esse deveria ser o nosso maior objetivo, cultivar em nós esse tipo de valor que vai conosco para onde nós formos, e é isso que vai transformar o mundo, e não o dinheiro e as posses materiais. E ele diz o seguinte no texto: quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, prevalecer-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos credes, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. É isso que acabamos de ver, né? Acumulamos riquezas que ficarão por aqui, mas sem cuidar do nosso futuro, como ele diz aqui, da questão moral mesmo, da nossa moralidade, da nossa autotransformação, da nossa automelhora, da nossa consciência como coletiva, da nossa consciência coletiva, como um povo terreno, uma família da terra, que é isso que nós somos, independente das fronteiras, dos idiomas, dos países, somos o povo da terra. E nós temos que compreender isso, o caminho é esse, mas nós ainda não compreendemos isso, então colocamos as nossas forças, a nossa inteligência para juntar, amealhar bens materiais que ficarão por aqui. E nos diz Fénelon que ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não
os fazer servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. O dinheiro e as posses materiais são instrumentos de transformação, mas são instrumentos neutros, não são nem bons nem maus. O uso que fizermos desses recursos é que vai demonstrar se são positivos ou negativos. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo sobre os espíritos sofredores, tem uma passagem que fala do príncipe Ourã. E ele foi um príncipe, um homem de muitas posses, que usou mal o dinheiro. E ele fala, quando interpelado, né? Ele fala através do médium, que ele fala assim: sim, abusei do poder e do benefício de que eu desfrutava. Fui rigoroso, cruel com os meus inferiores, que deviam se submeter a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Tinha desejado para mim a nobreza, as honras, a fortuna e sucumbi sob o peso que assumi acima de minhas forças. E ele acha que assumiu um peso acima das forças dele. E aí Kardec põe uma nota que explica exatamente isso, porque ele está na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, ele está desencarnado quando dá esse depoimento, e ele ainda não conseguiu enxergar que, na verdade, ele fez um mau uso da fortuna. Não foi uma tarefa acima das forças dele. E aí Kardec nos explica. Os espíritos que fracassam geralmente são levados a dizer que tinham uma carga superior às suas forças. É um meio de se desculparem diante de si mesmos e ainda um resto de orgulho. Eles não aceitam ter fracassado por sua culpa. Deus, porém, não dá a ninguém além do que se pode suportar. Não pede a ninguém mais do que se pode dar. Não exige que a árvore ainda em desenvolvimento carregue os frutos daquela que já cresceu inteiramente. Deus nos dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade. E a vontade depende somente deles. Com a vontade não há tendências viciosas que não se possam vencer. Porém, quando o espírito sente prazer em uma tendência, é natural que não faça esforços para vencê-la. Convém, portanto, atribuir apenas a si as consequências que disso resultem. Então, nós vemos também muita gente que poderia estar fazendo um trabalho para ajudar outras pessoas, dando desculpas de que a outra pessoa não quer, que não adianta fazer, que as pessoas são preguiçosas, que elas não fazem por merecer. Ao mesmo tempo que tem pessoas que não têm posses, que não têm dinheiro, que não têm tantos recursos, mas que encontram os meios com as riquezas que recebeu, que nem são dinheiro, nem são posses, mas é a inteligência, é a coragem, é o esforço próprio que já desenvolveu no espírito em outras vivências. A busca pela melhoria já traz isso dentro de si e desenvolvem. Tem um filme que se chama O Menino que Descobriu o Vento, e é um filme muito bonito que muita gente, alguns de vocês já devem ter visto, que o menino ele utiliza o vento para levar energia elétrica para o vilarejo em que ele mora,
que são muito pobres e não têm energia elétrica. E ele faz isso observando, e ele faz isso com coisas que ele tinha ali à mão, um material totalmente rústico, aos olhos de quem não teria essa ideia, totalmente inapropriados e impossíveis. E ele consegue, porque já é um espírito que já tem uma observação diferente da vida, já tem um olhar diferenciado, já tem uma curiosidade, já tem uma vontade dentro dele de fazer, de colocar em movimento a vida, de usar as riquezas que recebeu, mesmo que aos olhos do mundo seja só pobreza. Nós recebemos muitos instrumentos, nós recebemos um corpo capaz de pensar, capaz de se locomover, e nós vemos aí que as pessoas que desenvolvem grandes obras de vulto que entram para a história, muitas vezes têm uma doença rara, têm uma deficiência séria, têm um comprometimento, mas já conseguiu desenvolver uma espiritualidade, uma força de vontade, uma capacidade de viver e produzir grandes coisas, grandes obras com instrumentos parcos, pequenos que lhe foram dados. Tem uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que diz o arado, e fala justamente disso, dessas obras que nós fazemos no dia a dia. E ele começa com uma citação de Lucas, que ele diz: e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E ele fala que o arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem ele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aprimoramento para nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. E o arado é isso, né? O arado de que Jesus vem falando aqui, Lucas nos traz, é essa construção do dia a dia, é o que nós fazemos com as riquezas que nós recebemos, com os bens que nós recebemos. E tudo que nós recebemos são bens e riquezas. Mesmo os momentos de dor, de aflições, de doença, de dificuldade, são as provas que nós precisamos para medir o nosso conhecimento, o nosso contentamento com a vida, a nossa alegria, a nossa disciplina. Os momentos de felicidade são os momentos de refrigério, de descanso, que nós temos para planejar, para agradecer, para
nos prepararmos para as dificuldades que virão, porque sempre virão, até que um dia nos tornemos espíritos puros, teremos muitos momentos de dificuldades, porque infelizmente nós somos ainda pedras brutas e aprendemos com as dificuldades, com o calor intenso, com a dor, com o pranto. Ainda necessitamos desses momentos. Então, meus irmãos, que saibamos aprender a conviver e a usar da melhor maneira possível todas as riquezas que nós temos, mas não vamos querer servir a Deus e a Mamon, porque nós temos que escolher o nosso caminho. Nós podemos sim usar as riquezas, nós podemos sim ter poder sobre algumas pessoas, sobre muitas pessoas, mas nós temos que escolher um caminho que seja um caminho de evolução verdadeira, de progresso, de aprendizado. Isso não se faz com maldade, não se faz passando por cima do outro, não se faz utilizando os recursos que se recebe somente em proveito próprio, com o mal de terceiros. Que Jesus nos fortaleça e que nós tenhamos sempre a capacidade de discernir entre o certo e o errado e principalmente a coragem de escolher o caminho certo. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, terminado o nosso estudo, queremos agradecer a todos que participaram desta reunião, a nossa irmã Vânia pelas reflexões, a nossa irmã Maria Luísa pela leitura da página, e que neste momento possamos unir nossos pensamentos mais uma vez para a nossa oração final, para que possamos dar prosseguimento ao tratamento espiritual. Então, que possamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos pelo amparo recebido, mas acima de tudo agradecendo a Deus, porque escolhemos estar aqui nesta noite, buscando as boas vibrações, o alívio para as nossas dores, mas também buscando o aprendizado, os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, doutrina esta que sempre nos acalma, nos orienta, que nos dá a luz do dia a dia. Que possamos todos ter uma semana de paz e de tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus irmãos, pedimos a todos para que aguardem com paciência, com tranquilidade, ouvindo a música até o final, mantendo a concentração, para que assim as boas vibrações possam chegar a todos. Então tenhamos uma boa noite e uma boa semana. Que assim seja.